Boa tarde, galera. Todo mundo em casa, aí se prevenindo contra esse coronavírus. E a gente vai iniciar aqui, como combinado com o Univag, as aulas virtuais, né? Então, para hoje, eu separei para vocês um resumão do que a gente já viu para iniciar aquela atividade que a gente tinha combinado de fazer em sala de aula. Então, como faz tempo que a gente não se vê, vamos fazer aqui um resumão daquilo que a gente já viu, para que vocês possam aí mentalizar e relembrar tudo aquilo que foi visto em sala de aula, para que possamos então realizar a nossa primeira atividade, que aí seria feita em sala de aula e que, em virtude do coronavírus, estamos fazendo em casa. Então, nós iniciamos a nossa aula falando do que é direito empresarial, que é o ramo do direito que vai ver tratado o quê? Das sociedades, do empresário individual, desde a criação da empresa até o encerramento dela, com as medidas cabíveis da recuperação judicial e da falência. Então, nós iniciamos vendo o que é ser empresário. Quem que é o empresário que está lá determinado no Código Civil? Então, a gente viu que o empresário é aquele denominado no artigo 966 do Código Civil, que tem as características de o quê? Exercer uma atividade economicamente organizada para fazer a circulação de bens e serviços. Então, ele precisa o quê? Ele precisa organizar o exercício da atividade dele para que ele seja considerado empresário. Como que ele faz a organização da atividade dele? Como que ele exerce uma atividade profissional, sendo considerada profissional? Então, ele precisa, primeiramente, exercer essa atividade com habitualidade. Então, mesmo que não seja todos os dias, ele ter uma frequência. Então, toda terça e quinta irei abrir o meu espetinho na minha casa. As pessoas já esperam que exista aquele exercício daquela atividade 2 vezes por semana naquela localidade, oferecendo aquele serviço ou aquele produto. Então, a organização da atividade de forma com que as pessoas procurem aquela atividade, aquele exercício daquela atividade naquele período. Então, ele precisa ser habitual, profissional, colocar os melhores insumos no exercício daquela atividade para que ele seja considerado empresário. Então, seria a forma como ele exerce a atividade empresarial que faz dele empresário ou não. E não o registro. O registro é obrigatório para aquele empresário que exerce atividade urbana, né? E ele é constitutivo. É ele que faz com que o empresário seja considerado pela legislação empresário. Então, o fato de eu ser empresário é a forma como eu exerço a atividade e não se eu tenho registro ou não. Ter o registro é apenas a regularização da minha atividade, porém, que vai fazer com que eu tenha ali os benefícios da legislação, certo? Então, para o urbano, o registro ele é constitutivo e obrigatório. Já para aquele que exerce atividade rural, o registro ele é o quê? Facultativo e constitutivo. Ele pode exercer atividade, mesmo com a comercialização de produtos, e não ser considerado empresário. Ele só vai ser considerado empresário se ele optar por fazer o registro, que no caso do rural, ele é facultativo, tá? Então, esse empresário rural, a gente viu alguns exemplos em sala de aula do urbano e do rural, né? Mas vamos lembrar um dos exemplos que a gente viu. Então, se eu contratar uma pessoa para pintar o Univag, e essa pessoa for lá sozinho, pegar o material que o Univag forneceu, pintar e no final do dia receber o dinheiro dele, ele é autônomo. Se ele ficar doente, a obra vai paralisar e ele vai ali perder o serviço dele. Já, se eu vou lá, contrato você para exercer a atividade de pintura do Univag. Você vai lá, leva mais 5 pintores, leva para mim os insumos de qualidade que você determinou que são insumos de qualidade, que você sabe, você leva o produto, leva os pintores, distribui a mão de obra e no final do dia você paga esses fornecedores. Quem foi contratado para o exercício da atividade foi você, mas você levou outras pessoas para desempenharem a função. E se você ficar doente, os pintores continuam a obra. Você fez o quê? Organizou a atividade a fim de que você se tornasse um empresário.
né? Então, essas foram as figuras do quê? Do empresário individual, né? Que nós temos duas categorias de empresário individual. A gente tem o Eireli e o MEI. O MEI a gente já viu que é aquele que tem renda per capita anual de R$81 mil e a renda mensal dele é aproximadamente R$7.500. Vimos também que esse valor ele é fracionado de acordo com o início da atividade. Então, se eu iniciei a atividade em julho, eu não vou colocar o faturamento de R$81 mil, eu vou pegar ali metade desse valor que vai ser proporcional esse ano. Então, feito isso, ao final a tributação é feita pelo super simples, né? É uma tributação que você paga 5% de INSS e paga as taxas provenientes para o exercício daquela atividade. São taxas básicas que você vai pagar através do DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Então, é uma empresa muito simplificada. Nós vimos o passo a passo de como a gente monta essa empresa, que é feito no portal do empreendedor, né? E vimos também a figura do Eireli, que lá no tripé empresarial que nós vimos, a gente tem o quê? A atividade, né, que vai ser exercida. Qual que é a atividade econômica? Nós temos o sujeito, que vai ser pessoa física ou jurídica. Pessoa física a gente tem o MEI, pessoa jurídica o Eireli e as sociedades. E também a gente vai ter os bens, que podem ser bens corpóreos ou incorpóreos, que seria o quê? Os bens corpóreos, a própria mesa, a cadeira, e os incorpóreos, a marca, o nome. Então, todas essas características foram vistas. Então, e o Eireli é quem? O Eireli é aquele que inicia a atividade com 100 vezes o valor do salário mínimo para o início da atividade, mas que ele tem a separação patrimonial. Então, ele separa aquilo que é do fulaninho empresa, do fulaninho pessoa física, né? Então, ele faz lá o imposto de renda dele diferenciado, tudo certinho para o exercício da atividade dele. Então, hoje, a proposta para vocês é o quê? Que vocês façam essa diferenciação. O que é MEI? O que é Eireli? Vou postar para vocês a legislação que trata do MEI e a legislação que trata do Eireli, para que vocês possam fazer um comparativo entre esses dois empresários individuais. E a gente vai conversando, estou à disposição para vocês aqui no AVA. Tenham um excelente dia e um ótimo estudo, e semana que vem a gente posta mais coisas. Vamos falar das características dos outros empresários, de quem pode ser empresário, quem não pode ser empresário, e vamos entrar em nomes empresariais e também na figura das marcas e patentes, tá? Então, uma excelente semana para vocês, e tô postando já ali as atividades para que vocês possam continuar o estudo de vocês aí na casa de vocês. Um beijo!